Para você ligado aqui no canal Abordo Notícias. E as viúvas de Tarcísio de Freitas. Ei, mas Malafaia tá revoltado. Malafaia diz que não aceita a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ele não foi convidado para festinha. Eu falei isso daqui no nosso programa. Ele não foi convidado para festinha. Ei, pastor Silas, eu vou falar um negócio para você, hein? Agora é o momento que você se iguala a mim. Um Harris mortal, exatamente, porque eu também não fui convidado para festinha, né? Então é o momento que você se iguala ao tipo 99,99999% da população que não foram convidados para festinha, tá bem? Eu não fui, só que o que acontece? Eu não saí por aí falando merda igual você. Ah, mas eu sou mais importante do que você, gordinho. Eu casei o Bolsonaro. Eu fiz as manifestações do Bolsonaro. Mas você não se lembra, Malafaia, que você chamou o Bolsonaro de porcaria de liderança. E está prestes a fazer isso novamente. Então, o Malafaia... Quando eu falo, gente, ser convidado para festinha é ouvir a opinião, tá bem? Não tô falando que o povo, a família Bolsonaro não interessa pra nossa opinião. Não é nada disso, não. É só uma brincadeira aqui que eu tô fazendo pra você entender, né? Que a opinião do Malafaia tá valendo mais do que nada. Não é isso? Tá valendo mais do que nada. É assim um zero à esquerda, né? Ou seja, é menos que zero. Tá bem? Então, vamos então aí ao chororô do Malafaia, que tá revoltado. O pastor Silas Malafaia criticou publicamente a forma como o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, apresentou o próprio nome como possível candidato à presidência da República e diz que não aceita o movimento feito pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. Para ele, a chapa ideal deveria reunir o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e a primeira-dama Michele Bolsonaro. O que acontece? O Malafaia falou algo, gente. Eu não consigo acreditar, tá bem? Se eu ouvisse falar, eu não acreditaria. Eu vendo, não estou acreditando. É sério. Eu não estou acreditando. Eu vou trazer o vídeo para você e vou fazer o comentário na volta. Mas, sinceramente, eu vendo que o Malafaia tá falando aqui, eu não acredito. Pra mim, a loucura chegou no ápice na fala do Malafaia. Presta atenção. Eu não tenho nada contra o Flávio. Sou amigo de toda a família. O Flávio tem seus valores. Não vim aqui denegri-lo, certo? Mas eu fico aqui pensando. O presidente está debilitado emocionalmente. Bolsonaro está debilitado emocionalmente. Porque, olha, quando essa turma do PT recebeu condenações e que foram julgados em todas as instâncias e condenados, ninguém chorou, ninguém ficou emocionalmente abalado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa sabe o que faz, ela não entra em depressão. A injustiça é um dos fatores externos para levar uma pessoa à depressão. Então, nem Lula, nem José Dirceu entrou em questões emocionais, porque eles sabiam que é o culpado. Agora, Bolsonaro, isso é uma prova, gente. Isso é impressionante. Eu sou psicólogo, isso é que eu estou falando. Isso é uma prova. A pessoa, quando se sente injustiçada, ela é levada à angústia, pode levar a quadros de depressão. Então, como é que o filho de Bolsonaro, numa conversa particular, no momento emocional de Bolsonaro, ele vai lá e tira a candidatura e chega aqui, ó, meu pai disse que sou eu e acabou. Não. Meu Deus do céu, gente. Você entendeu? O pastor acabou de dizer que o Flávio Bolsonaro é aproveitador, aproveitou do momento de fragilidade do pai para pegar o lugar do pai. Cara, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Ou eu acredito pra caramba. Porque nesse daqui eu nunca confiei. Nesse daqui eu nunca confiei. Tá? Eu nunca confiei. Você sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente aceita, engole, tá? E depois que a bomba explode. Porque não tem como, meus queridos. Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz
que aquilo que está encoberto uma hora vai vir à luz. Olha aí. O cara tá simplesmente querendo dizer, e o Flávio Bolsonaro foi, querendo não, dizendo com todas as linhas, foi lá e disse, né? E usou no momento em que o pai estava debilitado emocionalmente, segundo ele, possivelmente em depressão. E o que acontece? O filho aproveitou desse momento. Presta atenção aí. Comigo não. Não é assim. Não é assim. Nós temos que entender que é uma construção. O senhor acredita que Bolsonaro, pastor, o senhor acredita que Bolsonaro não está com a faculdade mental 100% para escolher o candidato à presidência? Não. Não é questão de faculdade mental. Ele não tem problema de faculdade mental. Eu estou dizendo que uma pessoa abalada emocionalmente, ok? Essa pessoa fica vulnerável. Recebe a visita de um filho. Eu não sei o que ele falou para Bolsonaro. Eu não sei qual foi a conversa dele. Então, o momento emocional de Bolsonaro, ele é frágil. Frágil por essas injustiças, essa covardia, essa farsa de pseudo-golpe. Muito bem. Entendeu até aqui? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Engraçado, né? Que o Bolsonaro, para escolher o Flávio, ele está emocionalmente abalado, mas para escolher o Tarcísio ele estaria de boa, né? O Malafaia, você é doido? Se você pegar uma criança de 5 anos, contar essa história para ela, ela vai falar o que eu tô falando. É tanto que eu consegui, né, chegar nessa conclusão. Para escolher o Flávio, o Bolsonaro tá debilitado, tá frágil emocionalmente. Ô, meu filho, vai você. Então quer dizer o quê? Se o Jair Renan, cá entre nós, o menos provável a ser candidato, né, à presidência da República mesmo, né, que morresse todo mundo ou todo mundo tivesse inelegível, essa questão de morrer aí, retiro. Aí você imagina se o Jair Renan então fosse lá, falar assim, o negócio tá feio mesmo, né? A gente precisa de um candidato, a gente precisa mudar a história desse país e nós precisamos de você, você tá preso, precisamos do senhor. Ô meu filho, vai você no meu lugar. Ah, pelo amor de Deus, Malafaia. Pra lançar o Flávio, o Bolsonaro não tá bem. Agora, se ele, por um acaso, falasse, peçam pro Tarcísio vir aqui falar comigo, ou o próprio Flávio, né, o Flávio, pode anunciar aí que o meu candidato é o Tarcísio. Aí pode. Ô, gente, esse Malafaia, pra mim, ele nunca me enganou. Às vezes a gente aceita, por quê? Eu tenho dito nesse canal aqui, tá? E vou repetir pra você. Eu tenho dito nesse canal que a gente não pode errar mais, tá? A gente não pode errar mais. E às vezes a gente já errou por não ouvir o Bolsonaro. Tá? Eu tenho falado aqui. E outra, candidatura à presidência da República, eu sempre deixei claro que o meu apoio é a Bolsonaro e a quem ele indicar. Ok? Então ele indicou o Flávio. Vamos marchar com o Flávio. Só que você vê o Malafaia atacando o Bolsonaro e vê o Bolsonaro apagando o fogo com água. Ele falou, no meu posto de Ipiranga não sai gasolina, só água. Aí o Bolsonaro vai lá e faz as pazes, ou o Malafaia, eles entram num acordo e continuam a batalha. Meu querido, pra mim tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que a gente sempre fica com o pezinho atrás. E cá entre nós, eu acho que até Bolsonaro fica com esse pezinho atrás. Cá entre nós, tá bem? Eu não tô dizendo que o cara é vingativo, nada disso, mas é uma questão de filtro. Por que o Malafaia não foi chamado pra festinha? Primeiro, que ele tá impedido de falar com o Bolsonaro. Malafaia não pode falar com o Bolsonaro. Então não sei o porquê dessa revolta. Mas tudo bem, ele pode falar com o Flávio, pode falar com a Michele, com o Valdemar da Costa Neto, enfim, ser tomado ali a opinião dele, tá? Mas cá entre nós, como eu disse, né? Se não foi chamado pra festinha, engole, porque a opinião não importa. Porque se importasse a opinião do Malafaia,
o Bolsonaro ia, sei lá, pedir pro Flávio, pra Michele, falar, troca uma ideia com o Malafaia, você que pode falar com ele, tá? Eu preciso ouvir a opinião dele, pede pra ele me dar um conselho, ele te aconselha e você me fala. Pessoas que ele confia, entendeu? Então, Malafaia, engole o choro, tá? Porque se a sua opinião valesse mais do que 2 centavos, você teria sido comunicado, tá? E acabou. Essa parada de, não é assim, precisa ser construído, porque não sei o quê, porque aquilo outro, isso é papo, Malafaia, tá bem? De quem está totalmente de fora, acabou de sofrer uma verdadeira paulada, levou uma golpeada, engole o choro e fala, vamos. Porque cá entre nós, como eu disse pra você no começo aqui do programa, não tô dizendo que é nenhuma ditadura não, mas a gente falou, o que o Bolsonaro indicar, a gente marcha. Nós estamos marchando com o Flávio Bolsonaro. Imagina, 60 milhões, né, de votos que o Bolsonaro teve, né? Foi 58, né? Imagina 58 milhões de opiniões. 58 milhões de opinião. Opiniões diferentes uma da outra. Então, meus queridos, o Malafaia é só mais um entre 60 milhões de pessoas que amam o Bolsonaro a dar uma opinião. Pra mim é essa. A opinião dele. Agora, a opinião dele tem mais a falar é sobre ele. Pra mim, a opinião do Malafaia é a mesma opinião daquele cara que foi lá no botequinho lá e fica falando merda. Mas ele é pastor, ele é amigo do Bolsonaro, ele é amigo da família. Como ele fica repetindo, eu sou amigo da família. Se não foi chamado pra festinha, é porque a opinião não importa, Malafaia. Engole essa. Se não te pediram a opinião, é porque ela não importa. A sua opinião nesse momento é ali da decisão do Bolsonaro, ela tem o mesmo peso da minha opinião. Ou seja, pro Bolsonaro naquele momento não importa a opinião do Malafaia nem a minha. Entendeu? Não importa, Malafaia. Engole isso e se você é um fiel ao Bolsonaro, coisa que todos nós duvidamos, mete marcha e fala, tô com o capitão tá preso, indicou o filho, vamos apoiar o filho contra essa tirania. E acabou. Porque o Tarcísio, porque a Michele, um chororô desgraçado. Tá? Eu vou até colocar o vídeo dele aqui. É inacreditável o que esse Malafaia tá fazendo. Tá? É inacreditável. Aí você fala assim, Fábio, esse assunto tá meio velho. Tá não, gente. Eu vou trazer alguns pontos novos aqui, tá bem? Já era pra mim ter falado sobre, mas não consegui, não entrou no meu radar. E eu não consegui trazer aqui para você sobre o assunto, mas tem atualizações aqui dentro desse programa. Beleza? Daqui a pouco eu vou trazer aí o Alan dos Santos arrebentando com o pastor Silas Malafaia. Ele falando sobre a candidatura. É minha percepção, uma chapa para ser combativa, para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna. Mulheres, direita, evangélicos e é filha de nordestinos. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção, nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que o Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Pelo amor de Deus, Malafaia. Primeiro, tu vai acreditar em pesquisa, ok. Suponhamos, né, que as pesquisas estão corretíssimas, alinhadíssimas. Você não entendeu que essa pesquisa agora, ela não reflete a realidade?
Uma coisa é você perguntar agora, você vota no Lula ou no Flávio Bolsonaro? Aí, isso não representa o peso que tem lá no segundo turno. Porque no segundo turno vai depender dos aliados, entendeu? Vai depender dos debates, vai depender das propostas apresentadas, vai depender de tudo isso. Aí vem o Malafaia, ele quer que agora, um ano antes, uma simples pesquisa defina o resultado eleitoral que vai acontecer daqui a um ano. Sabe o que é isso? Tudo a seu bel prazer. É tudo o que ele quer, tá? É tudo que ele quer. E, meus queridos, o Bolsonaro, ele fez corretíssimo. O que o Malafaia não entendeu é que sim, precisamos do Centrão. O Bolsonaro governou e o próximo Bolsonaro vai governar com o Centrão. É óbvio. E é óbvio que mesmo se o Centrão não apoiar agora, vai apoiar depois. Isso é a grande verdade. Mas tudo bem. A gente precisa do Centrão para eleger o Flávio. Outra coisa que eu tenho falado aqui, eu vou falar rápido, porque geralmente quando eu vou falar isso eu alongo, né? Eu explico, aí volto. Vou ser pontual. Bolsonaro, ele governou com o Centrão, ele tinha o Centrão na mão, porque, se ele quisesse, né, até ter mais o Centrão na mão, porque ele poderia entregar os cargos, entregar os ministérios e as emendas para o Centrão. Então, pronto. O Bolsonaro foi para a disputa apenas com 2 partidos. Apenas com 2 partidos. Obviamente o PL mais 2, tá? Então ele foi para a disputa com 2 partidos de apoio, republicanos e também o PP. O partido da Universal e o partido do Ciro Nogueira. Resumindo para você, o Bolsonaro com a máquina na mão, com o pote de mel todinho na mão, podendo entregar o mel para as abelhas, ele só teve o apoio de 2 partidos. O porquê que o Flávio vai ter que angariar o apoio total do centro? Ah, Fábio, é aqui que entra o X da questão. Se ele não angariar, quer dizer que o Tarcísio iria angariar. Quem garante que o Centrão vai todo com o Tarcísio? Todo mundo, isso é o que todo mundo diz, né? Mas quem garante mesmo? E outra? Por que o Tarcísio não lança o nome e sai então aí? Já que é o bichão do Centrão, é o bambambam. Não sai sem Bolsonaro, meu amor. Bolsonaro é maior do que centro, é maior do que tudo. E acabou. Não é ficar comendo na mão do centro, não. É o centro que tem que comer na mão da direita. E acabou. Alan dos Santos explode tudo. E eu vou contar aqui pra você. Vou trazer ele pra contar, né? Então, meus queridos, se o Flávio ir pra disputa com 2 partidos do centro, ele já fez de muito mesmo. Fez muito. Obviamente precisa de mais. Eu, né, acho que deveria contar com todos os partidos do centro. Mas aí você tem o Rueda, lá no União Brasil. Você tem o Marcos Pereira e a Igreja Universal, lá do Partido Republicanos. A gente tem o Ciro Nogueira no PP, PSD do Kassab, tá bem? Essa aqui é a tal da União da Centro-Direita, que eles falam, né? União da Centro-Direita. Ainda tem Michel Temer lá com o MDB e outros partidos lá ainda, que a gente precisa ver se eles vão vir ou não. O que o Bolsonaro fez foi expor o Centrão. O Centrão tá rachado com Lula. A gente sabe muito bem disso. Aí agora vocês vão se rebaixar, fazer as pazes com o Lula, ou vocês vão vir aqui num projeto da centro-direita? Vamos então aqui, direto do Boletim da Noite, lá da Timeline, Alan dos Santos, explosivo, hein? Arrebentando aqui. Queria o Flávio, e quando o presidente escolheu o Flávio e não foi consultado na cadeia, ele não foi consultado. Olha bem nos meus olhos, você que está me assistindo. Eu já sabia disso. Tá? Você que está em casa me assistindo, os haters, né? Você que me odeia, um beijo e um brinde, e a cafezinho. Um brinde a você e ficou chateadinho comigo. Eu já sabia disso. Eu não estou falando gritando, não estou falando palavrão, do jeitinho que você gosta. Você sabe com o que eu estou falando. Tem casa aí que me odeia, ficou bravo comigo, não falou isso, falou aquilo. Um beijinho pra você e escute o Silas. O Silas Malafaia, ele
falou isso aqui, né? Vamos lá, Vini. Vamos ver se agora você vai gostar das minhas briguinhas ou vai continuar achando que eu brigo com todo mundo sem nenhum motivo. Fala, Silas. Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos de vontade própria. Bolsonaro era contra, chegou até a chorar. Eu tenho relacionamento com eles, a família toda sabe. Eduardo Bolsonaro foi porque quis. Bolsonaro não queria que ele fosse. Isso aqui é uma verdade também. Tudo na política não é feito na base da emoção ou de rede social. Eu não tô nem aí pra crítica. Eu tenho dito, a direita tem muito o que aprender. É uma vergonha. Lançam candidatura fora de hora, lançam... Leonardo DiCaprio. Né? Como é que é, Silas? O Silas ficou bolado com as pesquisas. Tarcísio foi pro saco. O que o Silas falou? Aí lança candidato fora de hora, você combinar com ninguém? Fala de novo, Silas, por favor. Uma vergonha. Lançam candidatura fora de hora, lançam candidatura sem consultar ninguém, e aí quer... Opa! Agora é mais uma. Lançam toda hora. Fora de hora. Fora de hora, né? E lançam sem consultar ninguém. Ou seja, prazer ninguém. Pastor ninguém. Né? Vamos sair dos signos e vamos à referência. Ninguém, na linguagem do Silas, significa eu. Ele tá fazendo uma referência à Odisseia. Ulisses. Boa! Com o Ciclope. Exatamente. Ele tá fazendo a referência à Odisseia. Ou seja, ele tá reclamando que ele não foi consultado. E aí, vamos lá, continua, Silas, que tá bom demais isso aqui, porque o Vini fala que eu brinco com geral. Então, porra, agora é a hora. Vamos lá, Silas, continua falando. Todo mundo engula de tudo que é jeito. Vamos ter calma, vamos ter estratégia. Vocês querem que, pô, vocês vão lançar um candidato sem falar com ninguém, sem me consultar e quer que eu engula? Ô, Silas, é o boletim, tá, Silas? Você não é obrigado a engolir, mas não pode deixar de chupar. A política, eu tenho moral pra falar, com todo respeito. Se tem alguém aqui que tem moral, sou eu. É só acompanhar um pouquinho a minha história e o que tá acontecendo comigo. Ah, quem tem moral pra falar sou eu. Quem tem moral pra falar sou eu. Silas, já te falei, não quer engolir, de boa. Mas não vai poder deixar de chupar. Aí vocês pensam que isso é o suficiente? Não, calma que piora. Pô. Fala mais, Silas, porque você falou pouco. Fala de novo, Silas. É minha percepção, uma chapa para ser combativa para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna. Olha o que... Peraí, vamos lá então. Olha bem nos meus olhos, você que tá me assistindo. Eu já sabia disso. Tá? Você que tá em casa me assistindo. Os haters. Né? Você que me odeia. Um beijo. E um brinde. E a cafezinho. Um brinde a você que ficou chateadinho comigo. Eu já sabia disso. Eu já sabia. Eles queriam colocar Tarcísio com Michele. O Silas não foi consultado, ficou chateado, e agora com as pesquisas que saíram, ficou mais chateadinho ainda. Não estou falando gritando, não estou falando palavrão, do jeitinho que você gosta. Você sabe com o que eu estou falando. Tem casa aí que me odeia, ficou bravo comigo, não falou isso, falou aquilo. Um beijinho pra você e escute o Silas explicando que ele queria Michele e Tarcísio, não querendo Flávio Bolsonaro. Ela encarna mulheres, direita, evangélica e é filha de nordestino. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, é a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro. E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção. Nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. Eu ouvi o MBL falando isso. Que o Silas está falando abertamente é que ele queria alguém que estivesse na coleira dele. E pelo jeito Flávio não está na coleira dele. E quem mais está na coleira do Silas no Rio de Janeiro? Você que é do Rio de Janeiro, responda pra mim aí, você não é bobo. Eu sei que a nossa audiência é uma audiência qualificada. Você do Rio de Janeiro, conta pra mim aí se Ramagem era o nome do Silas no Rio de Janeiro ou se era Eduardo Paes. Você comente aí, né? Por que, né, que ele tá boladinho com o Flávio Bolsonaro. E aí, vamos continuar então. Fala mais, Silas, porque você tá falando pouco. Eu quero que você fale mais. É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Pois é, Silas, mas em 2018, essas mesmas pesquisas falavam a mesma coisa. E quando eu tinha o Terça Livre, eu falei que o povo, se tivesse unido, poderia ir adiante e vencer as eleições. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro bem, em 2018, tá? Eu estive em Natal, um abraço pro meu amigo Alisson, lá de Natal, gente boníssima, me levou para palestrar lá na universidade, falei com o pessoal da direita lá do Natal, de Natal, no Rio Grande do Norte, e eu me encontrei com o Rogério Marinho, ainda no PSDB, e ele jurava de pé junto que as pesquisas internas do PSDB indicavam o Alckmin como vencedor. E que o Bolsonaro, infelizmente, iria se decepcionar com o sucesso dele na internet, que ele gostava muito do Bolsonaro, achava um homem muito sensato e tal, não sei o quê.
O Rogério Marinho é um cara que eu gosto muito, né? Ele é um político sensacional. Ele era do PSDB, hoje está no PL. É alguém que não precisaria ir para o PL, foi para o PL exatamente porque entendeu que não tinha mais espaço para ele dentro do PSDB, como para muitos outros políticos que entenderam que não tinha mais lugar para eles. O Onix não tinha mais lugar dentro dos democratas. É democratas, né? DEM, é. O DEM, né? O Onix já tinha entendido que não tinha mais lugar para ele no DEM. O Onix foi um dos primeiros a acreditar no Bolsonaro. Mérito do Onix, mérito do Magno Malta. Todos os outros, com raríssimas exceções, e também o pastor Marco Feliciano, né? Mas, sobretudo, Magno Malta e Onix. O mérito deles de estarem em outros partidos e acreditarem e falar assim, Bolsonaro vai ser presidente, foi muito grande. Foi muito grande o mérito deles. E, em 2018, se vocês olharem bem, o Silas não estava assim apoiando o Bolsonaro. O Silas aparece num cenário posterior, quando ele já é presidente. Então fala mais, Silas. Fala porque eu tô gostando de ouvir. Mas na Baixada Fluminense. Então, você vai ter que ter voto do centro. Mais, hein? Você vai ter que ter voto dessa gente. O Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que o Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Muito bem, gente. Uma pequena propaganda aí. A gente já vai dando sequência aqui com a fala ainda do Alan dos Santos. Exatamente. Que o Brasil, você vai ter que voltar a conversar com o Fábio Faria, do SPT News. Propondo uma chapa Tarcísio Michel, ele já tá fazendo isso, né? Sim. Não, mas não sou eu que estou dizendo isso. Eu quero que deixe claro que essa sua leitura agora que você fez é a resolução lógica, racional, porque os haters vão encher de amor com esse meu comentário. Então, é bom entender isso. A galera já botou aqui, ó, cara chato. Eu não sei se sou eu, Silas. Mas eu sou chato, mas o Olavo falava isso, né? Eu sou chato, mas tô com razão, né? É chato porque tem razão. Não, mas é sério, não é nem motivo de riso. O pessoal pensa realmente que as minhas opiniões, elas são fundamentadas no que eu acho. Entendeu? Tipo assim, eu gostei disso aqui, não gostei, eu vou lá e falo. Eu já sabia dessa movimentação. Isso que o Silas falou, que Michele Tarcísio seria, né, uma chapa para ter... Explicar aqui, chato é o Silas. Ah, tá. Então tá beleza. O Alan também tá com mania de perseguição, né? Todo mundo tá perseguindo ele, né? Mas enfim, meus queridos, deu pra entender aí, né? Eu também sabia, né? Você já sabia. A gente, isso aí não é mérito apenas do Alan, até porque virou notícia, né? Talvez o Alan lá nos Estados Unidos não sabe, mas foi noticiado, que até vídeo a gente já colocou, que o Silas queria a Michele de vice. E cá entre nós, nos bastidores, aí eu vou um pouquinho mais além, tinha gente falando de Silas como vice. Aí eu pergunto pra você, tá? Tá defendendo o lado do Tarcísio ou o próprio lado? Até mesmo se ele não for o vice, tá defendendo o Brasil ou a si mesmo? É uma pergunta interessante, não é? É uma pergunta interessante. Aí agora, o que acontece? Aquele que esteve ao lado do Bolsonaro esse tempo todo, com alguns arranca-rabos, né? Ele acha que ele tem o dever de criticar a maior liderança da direita, inclusive chamando de porcaria de liderança. E tá aí, ó, ele defendendo o recuo do Flávio e a candidatura de Tarcísio. Eu tenho falado aqui várias vezes, ficou chateadinho porque não foi convidado para a festa. Essa é a grande verdade. Presta atenção. Eduardo Bolsonaro rebate Malafaia e associa Tarcísio a Lula. Rapaz. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, reagiu às decisões do pastor Silas Malafaia, que, em entrevista à coluna do portal Metrópolis, defendeu o nome de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para disputar a eleição presidencial em 2026. Em uma rede social, o parlamentar respondeu a uma postagem do jornalista Sam Puncher, do Metrópolis, que destacava a notícia. Sem escrever nada, Eduardo publicou 4 fotos de Tarcísio de Freitas ao lado do presidente Lula, em tom amistoso. A última delas foi registrada esta semana durante inauguração do canal de notícias SBT News. Na sequência, em outra postagem, rebateu o argumento de Malafaia, que sustentou que Tarcísio seria um candidato mais competitivo por ter menos rejeição que Flávio. Meus olhos versus narrativa. Jair apoia Flávio. Flávio atrai toda a rejeição. Vai perder. Jair apoia Tarcísio.
rejeição de Bolsonaro não atinge Tarcísio. Quem vai ganhar? Ironizou o deputado. É aquela história que eu falei, né? Quando o assunto é para respaldar a sua vontade, aí você tenta ser o máximo possível convincente. Por exemplo, o Silas disse que não acredita que o Bolsonaro indicaria o Flávio. E até chamou, nas entrelinhas, o Flávio de aproveitador. Segundo ele, para cima de mim não. Quem me garante que o Bolsonaro, que está preso, emocionalmente abalado, quem me garante que ele tomou a decisão correta? Quem me garante? Bolsonaro está lá abalado emocionalmente, aí só ele e o Flávio, ele toma a decisão de apoiar o Flávio. Olha só. Enfim, se o Bolsonaro não está apto a apoiar o Flávio, ou seja, foi pressionado, e ele dá até a duvidar, né? Porque ele fala, não, só os dois conversando. Será que o Bolsonaro está apoiando mesmo? Aí, o que acontece? Se o Bolsonaro está apto para apoiar Tarcísio, o porquê não apoiar Flávio? Não é? Aí agora, presta atenção aqui, ó. Jair apoia Flávio, atrai toda a rejeição. Aí o Flávio vai perder. Aí Jair, se apoiar Tarcísio, a rejeição de Bolsonaro não atinge Tarcísio. É engraçado, né? Quando você só abre a boca para falar merda, como o pastor está fazendo. Como o pastor está fazendo. Lá no interior, a gente tem um assunto, né? Tem um ditado popular que dizia o seguinte: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Exatamente. Se você é um falador, você tem duas chances. A primeira, errar muito, e uma de acertar. No caso do Silas, tá errando pra caramba e acertando bem pouco. Olha que o próprio Flávio falou do Silas Malafaia, lá no programa Léo Dias. Vamos ouvir. Acredita. Eu acho um erro da parte dele ficar expondo coisas assim, que são da intimidade do presidente Bolsonaro. Então, de fato, aconteceu. E que não tem nenhuma necessidade de ele fazer, de expor fragilidade, de coisas que, às vezes, o meu pai, considerando que era um ombro amigo, tem algum comportamento, o cara vem e fala agora em público. Eu acho isso um erro. Enfim, que ele que sirva de reflexão para ele aí. Eu não sei qual é a necessidade que ele tem de fazer isso, o que ele ganha com isso, o que o Bolsonaro ganha, o que o país ganha, o que o nosso grupo político ganha, né? Então, não vejo por que fazer isso. Agora, o tempo vai dizer, porque quem vai julgar aí é Deus. Eu acho que eu fiz a coisa certa, no momento certo, com a orientação daquele que tem o capital político e legitimidade para escolher quem ele vai indicar na impossibilidade do próprio Jair Bolsonaro ser o candidato. E aí tem muito tempo ainda para passar, muita água para rolar embaixo da ponte. E a gente vai mostrar que a colocação do meu nome como pré-candidato à presidência da República foi muito consciente, muito assim, acertada, e vai ser a que vai colocar o Brasil no caminho da prosperidade, e vai ser o projeto que vai vencer o projeto das trevas, que é o projeto do PT. Para você ligado aqui com a gente, seguimos juntos por aqui, recebendo você no Brasil, fora do Brasil também. Isso daqui, meus queridos, são as viúvas de Tarcísio de Freitas. As viúvas de Tarcísio de Freitas não entenderam ainda que o Bolsonaro indicou o Flávio e não tem volta. Inclusive não tem volta do povo. Olha só, isso daqui não é a Oeste, não é Auriverde, não, isso aqui é o G1. Pesquisa Quest cai como bomba no Centrão por fortalecer Flávio Bolsonaro e esvaziar Tarcísio. Tá? É o que a velha mídia está noticiando. Fábio, você vai confiar na velha mídia? Olha, a velha mídia, ela tende a desvalorizar o Flávio. A velha mídia, ela tende a alavancar Tarcísio. Tá bem? Se até a velha mídia
que tem aí um caminho de atacar os Bolsonaros está admitindo, o porquê não trazer a opinião da velha mídia. Entende meu raciocínio? Mas essa é a grande verdade, é aquilo que eu falei e tenho falado aqui no nosso programa. Bolsonaro expôs o centro. Bolsonaro não agradou o centro. Para agradar o centro, ele ia fazer o quê? Traz a Michele de vice e lança o Tarcísio. Aí, tá bem? Aí, você ia ver o quê? O centrão feliz. Agora o que o Bolsonaro fez foi o que? Esses caras vão ter que me apoiar. Porque lá, entre esses caras, principalmente aqueles que buscam a reeleição, tem muita gente que se elegeram. Tem muita gente que se elegeu como sendo conservador. O cara tá no Republicanos, o cara está no PSD, o cara está até no MDB. Ele fala, gente, eu tô num partido de centro, mas eu sou mais centro à direita. Aí vem com aquele papo, né? Eu não sou tão radical, mas eu defendo Deus, pátria, família, liberdade. E aí as pessoas deram o voto. Muita gente foi eleita como bolsonarista, mesmo estando em partidos de centro. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. E até porque, gente, presta atenção. O porquê que o Tarcísio, à época, foi pro Republicanos? A pedido do Bolsonaro. Não seria mais cômodo o Bolsonaro falar, não, tu sai pelo meu partido. Não seria mais fácil? E aí, meus queridos, o que acontece? É cada um aqui me aparece, né? Fizeram o Bolsonaro me abraçando aqui. Essas IA vai dominar o mundo, né? Essas IA vai dominar o mundo. Depois eu vou mostrar pra você a foto. Então, gente, o que acontece? Imagina comigo a situação. O Bolsonaro simplesmente pegou o centro e falou, vocês não foram eleitos do meu lado? Agora vocês vão apoiar o Lula? Ou vocês vão lançar uma candidatura falida? É melhor vir pro meu lado, hein? Aí você pega esses caras aí, esses aproveitadores. Aí o que eles vão fazer? Espirrar. E o engraçado, tá bem? Eu não tô fazendo aqui nenhum tipo de julgamento, né? Não. O engraçado é que quem parecia ser aliado se apresenta como traidor. Vocês se lembram da campanha de 2024, onde o Tarcísio era o aliado do Bolsonaro, né? Junto ali com Malafaia. Malafaia criticando o Pablo Marçal. Não estou fazendo defesa do Pablo Marçal, não. Por favor, entenda. Agora tá ao contrário, né? Tá o Tarcísio contra os Bolsonaros e o Marçal já deu declaração, nós temos que apoiar o Flávio é o caminho, é o que nós sonhávamos, é o Flávio. E aí? Eu já falei aqui, a política, enquanto nós não entendermos isso, dói. A política, ela é a arte de afastar os amigos e aproximar os inimigos. Essa é a grande verdade. Mas, presta atenção. Aqui, ó. Flávio defende Tarcísio e diz que governador não é um traidor. O senador comentou críticas recebidas pelo chefe do executivo paulista após a ida ao lançamento do SBT News. Eu até acho, tá, que o Tarcísio não é esse traidor, tá bem? Obviamente, o Tarcísio deve ter ficado balançado quando todo mundo, né, falava, exigia que ele fosse o indicado do Bolsonaro, e não vem não, porque o homem, o ser humano, ele tem umas certas vaidades, sim, tá bem? Claro que tem. O cara deve ter, até por prestígio, né? Uma coisa é você ir dormir com a mídia falando, olha, Tarcísio provavelmente é o indicado do Bolsonaro.
Bolsonaro, aí de repente o Bolsonaro indica o filho. Olha a porrada que isso é na sua cabeça. Entende? Olha a porrada que isso traz. Olha o peso disso. Porque assim, eu sou um cara que pensa em muitas coisas. Então, suponho eu, talvez o Tarcísio tenha a mente mais ocupada do que a minha, não teve tempo de pensar isso. Mas, suponho que o Tarcísio tenha pensado, caramba, meu, essa declaração praticamente me aponta como um traidor. Por quê? Está sendo dito que o Bolsonaro não tem minha confiança, porque não me indicou. Sabe? Eu posso estar errado. Como eu disse, a cabeça do Tarcísio é muito mais ocupada do que a minha, e talvez ele seja mais maduro do que eu para não pensar assim. Mas para mim a candidatura do Flávio é tipo assim, não confio em Tarcísio não, tá? Não quero colocar fogo na fogueira, até porque eu não acho ainda que o Tarcísio é um traidor. Essa galera em volta do Tarcísio, aí sim, o entorno, tá? O entorno. Ricardo Nunes declarou apoio agora, a gente vai falar, mas o Ricardo Nunes há 2 semanas, 1 semana e pouco atrás, ele disse que a decisão de prender o Bolsonaro está tomada e que a gente precisa respeitar. Quando você grita anistia já, quando você lança um projeto de anistia, você está desrespeitando, olha pra mim, viu? Ô Nunes, talvez você não pensou isso, mas você está desrespeitando, de uma certa forma, a decisão da instituição. Senão você não estaria questionando. Então gritar pro anistia é, de uma certa forma, desrespeitar, cá entre nós, eu não estou atacando a anistia, por favor. É desrespeitar ou é não aceitar a decisão das instituições. E segundo o Ricardo Nunes, não, Bolsonaro está preso, a gente tem que aceitar as decisões das instituições. E apareceu aí como apoiador também. Só que, meus queridos, cá entre nós, eu tenho deixado isso bem claro e tenho falado, eu não enxergo o Tarcísio como traidor. Eu não enxergo o Tarcísio como de direita. Tá bem? Não enxergo. Então o meu problema com o Tarcísio é ideológico. Tá? Levando em consideração alguns pontos de que eu não vi o Tarcísio fazer declarações ou sinalizações de que vai meter o pé e vai fechar ali com o MDB, com o Kassab, com outros partidos e lançar o nome independente, tá? E a gente vai olhar na urna, vai ter Flávio de um lado, Tarcísio de outro, eu não consigo nesse momento afirmar isso ou ver isso. Não consigo ver. Porque até aqui o que eu tenho? Eu tenho o Centrão querendo Tarcísio, eu tenho alguns da direita revoltado, mas eu não tenho uma declaração do Tarcísio dizendo, eu vou com o Centrão. Tá bem? Aqui, ó, presta atenção na velha raposa aí do Centrão, o que as viúvas de Tarcísio estão falando. Tarcísio ainda hoje é o candidato mais forte, eu acho. Beira ele ser imbatível numa candidatura, mas eu não acredito na candidatura dele, ele disputando contra alguém da família Bolsonaro, né? Então isso se inviabiliza. Então o Tarcísio, para ser candidato, teria que ser um candidato único de todos os partidos de centro e de direita. E sim, eles seriam viáveis, mas eu acho que é mais do que legítimo a candidatura do Flávio. Eu tenho conversado muito com ele, eu acho que depende muito dele o desenrolar da campanha, se ele vai ser um candidato mais ao centro, que eu acho que a decisão eleitoral vai com esse candidato que consiga atrair mais o centro, já que ele tem a direita e a extrema-direita. Mas ele é um candidato completamente competitivo, é um candidato que já está no segundo turno, com certeza. E depende muito mais dele agora de se demonstrar um candidato viável de que qualquer outro fator. O Tarcísio ainda hoje é o candidato mais forte, eu acho. Beira ele ser imbatível numa candidatura, mas eu não acredito na candidatura dele, ele disputando contra alguém da família Bolsonaro, né? Então isso se inviabiliza. Então o Tarcísio, para ser candidato, teria que ser um candidato único de todos os partidos de centro e de direita. E sim, eles seriam viáveis, mas eu acho que é mais do que legítimo a candidatura do Flávio. Eu tenho conversado muito com ele, eu acho que depende muito dele o desenrolar da campanha, se ele vai ser um candidato mais ao centro, que eu acho que a decisão eleitoral vai com esse candidato que consiga atrair mais o centro, já que ele tem a direita e a extrema-direita.
Mas ele é um candidato completamente competitivo, é um candidato que já está no segundo turno, com certeza. Aí, meus queridos, tá vendo? Essa é a conversa, tá? Que o Malafaia ainda não entendeu. O cara tá no segundo turno, mano. Eu não sei o que o Malafaia quer. O Malafaia quer o quê? Quer que venha Jesus Cristo incorporado e dispute a eleição? Quer o candidato perfeito? Como eu tenho falado, né? Quando a situação é para agradar ao seu próprio bel prazer, aí a gente tem essa situação, né? A gente tem essa situação do cara defender com unhas e dentes, tá bem? Deixa eu agradecer aqui uma colaboração, rapidamente, antes de eu dar sequência aqui. Agradecer José Antônio, ele mandou 10,22. Seu Zé Mineiro, lá nas Minas Gerais, muito obrigado. Ele, Dona Maria Aparecida, todos aí em Minas Gerais também que nos acompanham, em nome do seu Zé Mineiro. Obrigado, povo mineiro, obrigado aí pela colaboração. A única colaboração desse vídeo até agora, se você puder ajudar, puder abençoar o programa, é 11 95 275 3898 para você abençoar o canal e também trazer um recurso aqui ao nosso programa, tá bem? Vamos então agora de vamos de treta, ou pelo menos aqui de assunto polêmico. Eu vou colocar aqui para você, presta atenção que já está no ar, tá na tela. Flávio é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou, diz Marçal. O senador participou de evento com empresários ontem, né, quarta-feira. Nesta quarta-feira, o empresário Pablo Marçal elogiou o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio e disse que ele é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou. Eita, eu tô derrubando tudo aqui, vamos voltar aqui. A declaração foi dada após o parlamentar, que é pré-candidato à presidência, participar de uma conferência. Ao lado de Marçal, Flávio participou de uma oração antes de ser elogiado pelo empresário. Ele disse: vamos apoiar o Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Chega de PT, chega de Lula. Ele, o Flávio, é o Bolsonaro que a gente sempre sonhou, afirmou Pablo Marçal. Marçal também disse que vai atuar a favor do projeto eleitoral do senador. E aí? E aí, meus queridos? Nós estamos... Tá bem? Deixa eu só... Não quero fazer defesa nenhuma de Pablo Marçal, tá? Mas nós estamos no momento de angariar apoios. Eu gostaria que um Caiado da vida, eu gostaria que um Romeu Zema, até o próprio Malafaia, né? Tivesse a mesma atitude. Para mim, o Malafaia, e até para... Deixa eu ver se a gente já vai fechar. Para fechar esse assunto do Malafaia, para mim até alongou demais, mas tudo bem. Para fechar o assunto do Malafaia, para mim o Malafaia era para dizer o seguinte: eu preferi o Tarcísio e a Michele de vice. Ele tem esse direito. Só que eu estou com o Bolsonaro anunciou, eu tô junto e misturado. E acabou. Não ficar por aí atacando a decisão de Bolsonaro. Nas entrelinhas, ele chamou o Flávio de um estelionatário, chamou o Flávio de um aproveitador, porque, segundo ele, pra cima de mim não. Bolsonaro tá lá, eu sou psicólogo, hein? Eu posso falar, eu sou psicólogo. Pra mim, Bolsonaro está debilitado mentalmente, fragilizado emocionalmente, não mentalmente, emocionalmente, e ele acabou fazendo essa escolha. Então o posicionamento que a gente esperava era que o Malafaia viesse apoiar, né? E como eu disse, a política, ela é a arte de afastar os amigos e unir os inimigos. Essa é a grande verdade. Todos aí esperavam que o Marçal fosse um candidato, né? Um concorrente, né? Que fosse dividir a direita. E me parece que aqueles que estavam querendo unir a direita está dividindo e o Marçal está tentando unir. Só uma opinião. Nunes, olha aí. Nunes também declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro em 2026. Então a gente vai ter aí no mesmo palanque, né? A gente vai ter aí o Marçal e o Nunes
Não sei se no mesmo palanque, né? Se eles vão estar em cima do mesmo púlpito, mas estão aí. Segundo o prefeito, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro terá agora o desafio de construir pontes políticas para consolidar alianças. Ô, gente, olha, de verdade, deixa eu falar um negócio aqui pra você. Eu não estou entendendo o que o Malafaia queria. Na minha humilde opinião, ele defende a Michele de vice, mas na minha opinião, tá? Me permita, por favor, eu sei que muita gente não gosta, que a gente para, né, o programa, mas deixa eu só buscar uma informação aqui para ver se eu consigo trazer para você. Na minha humilde opinião, o Tarcísio gostaria, tá? Gostaria apenas de ser ele o indicado a vice, tá? Ele gostaria de ser o indicado a vice. Há uma situação que tinham pessoas defendendo isso, até a própria candidatura dele, tá? Aqui, ó. Eu não curto muito, embora eu seja bolsonarista, né? É engraçado isso, né? Mas eu não curto muito quando abrem, né, já a conversa de bolsonaristas cogitam presidência para Malafaia. Aqui tá dizendo o seguinte, ó. Bolsonaristas cogitam Malafaia para a presidência após recuo de Tarcísio. Isso aqui foi quando o Tarcísio viu que não dava, né? E o Tarcísio foi lá e falou, não vou. Então, o que acontece? Esse aqui é o Fábio Van Garten. É o ex-ministro que ele anunciou o pastor Malafaia como representante do bolsonarismo para 2026. O mesmo Fábio Van Garten chegou a cogitar o Malafaia como vice do Tarcísio, tá? Então, o que a gente tem? Como eu disse para você, o ser humano, ele é vaidoso, tá? Ele é vaidoso. O ser humano é vaidoso. Não vem com conversa, não dizer que o Tarcísio, não queria, nunca pensei, sabe? Como eu disse, essa campanha do Flávio, ela sinaliza muita coisa, ela sinaliza muita traição. Porque, como eu disse, né, eu não sei se passou isso na cabeça do Tarcísio, vou citar rapidamente de novo. Na minha cabeça, passaria. Pô, o cara não confia em mim, né? Porque ele nem me chamou nem pra vice, meu. Não me chamou nem pra conversar. Entende? Eu sei que às vezes não faz parte, talvez, do dia a dia do cara ficar com esses mimimi pelo canto. Mas alguns ficam, que é o caso do próprio Malafaia. Malafaia simplesmente a gente esperava, ou esperávamos, uma atitude dessa, por exemplo, do próprio Nunes, que chegou até a defender que a decisão de prender Bolsonaro foi tomada, a gente tem que respeitar. Para mim, desrespeitar a vontade da Suprema Corte, por exemplo, em apresentar um projeto de dosimetria ou até mesmo de anistia, né? Então, ou seja, a gente não vai respeitar essa decisão aí da Suprema Corte, tá bom? Mas é fato que tá aí o Nunes. E olha que o Nunes tem motivos, tá? Para poder fazer a mesma coisa do Malafaia. O Nunes tem motivos. Por quê? Saindo o Tarcísio, ele é um forte candidato a ser o candidato com o apoio do Tarcísio. De vice ou na chapa com o Ramute, né, que é o vice do Tarcísio. Enfim, ele tem motivos para isso. Agora o Malafaia fica rabugento aí pelos cantos porque é viúva. É viúva. E acabou. A gente tem o Nunes declarando apoio. A gente tem o próprio Tarcísio, deu um apoio meio sutil, mas deu. É isso. Vamos trocando o assunto aqui. Enquanto isso, você vai metendo o dedo no like, vai compartilhando, levando pra frente todo o nosso conteúdo. Precisamos da sua ajuda. Colabore aqui com o canal Abordo Notícias. Para você que está ligado aqui comigo, nós estamos ao vivo. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Colabore com o nosso programa 11 95275 3898. Bem, está lembrando o Edson lá atrás. Tarcísio já dizia que não se candidataria. Filho, ninguém vai falar, né, Edson? Você não tá nessa, né, filho? Ô, Edson, por favor, né, Edson? Você não tá nessa, né? Eu também lá atrás nunca falaria que seria candidato. Não tô dizendo também que o Tarcísio é candidato, tá bom, gente? Mas esse argumento aí não vale, viu, Edson?
Não. Ninguém vai assumir candidatura para levar pedrada, para levar pro Lula não mandar mais R$1 para São Paulo, por exemplo. Ninguém vai fazer isso, tá? Não é nem doido. Presta atenção. Moraes reúne os 3 poderes em festa após se livrar da Magnitsky. Uau! Ai. Um dia após se livrar da Lei Magnitsky, Alexandre de Moraes festejou o aniversário com Alckmin, Alcolumbre, Temer, Gunê e também colegas do STF. Meus amores, ainda teve aquela situação lá do... muito menos... O Edson me mata, viu, Edson? Ainda teve aquela situação lá, né, do... O Edson tirou o meu rumo, né, Edson? Pelo amor de Deus, né? Ainda teve, né, aquela situação lá do SBT, né? A primeira celebração foi no SBT, meu. A primeira celebração foi lá no SBT, rapaz. Junto com o ex-ministro do Bolsonaro, né? Ao vivo pro Brasil inteiro, né? Que ainda assiste SBT, a ver. E aí? Dando entrevista, não, porque a verdade a verdade apareceu. Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra você. O Xandão, ele disse lá no palco do SBT, eu pedi pro presidente não interferir, tenho que agradecer, mas eu pedi para ele não interferir, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer. E a verdade apareceu. Algo nesse sentido, né? Primeira coisa, se a verdade é que ele não é um violador de direitos humanos, essa verdade não apareceu. Por quê? A Lei Magnitsky foi aplicada. É considerado um violador. Só que quando retira-se a Lei Magnitsky, não foi assim, resultado do Alexandre de Moraes ter recorrido, apresentado provas que ele não é um violador de direitos humanos, e aí a verdade apareceu. Então o que ele falou, como o Edson disse aqui, me deixa, às vezes o Edson com os seus comentários sarcásticos, me tira até a minha concentração, viu, Edson? E realmente, SBT era do Silvio Santos, agora é SPT. Então, o que acontece? A situação de dizer é vitória, ou seja, a verdade apareceu? Não. Completamente equivocado. Não existe esse negócio de dizer que a verdade ia aparecer. A verdade não apareceu. O Alexandre de Moraes, ele é sancionado porque ele é violador de direitos humanos. O fato de retirar as sanções não quer dizer que a verdade apareceu, que ele não é. Não. Primeiro que não é verdade, né? Segundo, que os Estados Unidos ele pode retirar a Lei Magnitsky por uma questão de própria, assim, segurança nacional, entende? Se eu não estou enganado, é esse o motivo. Alô, minha querida Gladys, tudo bem, minha flor? Agora qual é o status da minha querida Gladys? Qual é o GPS dela? A nossa querida, né, rainha, agora é Made in Brasil. Seja bem-vinda, minha querida, a solo tupiniquense, meu amor. Grande beijo e abraço pra você, minha flor. Beijão, nossa rainha. Já que comentamos aqui sobre a festa do Moraes e também do SBT, eu vou trazer a opinião do nosso querido desembargador Sebastião Coelho e na sequência nós vamos falar mais aí sobre a festa de arromba do Moraes, beleza? Para você ligado aqui comigo, vamos juntos aqui trazendo agora o desembargador Sebastião Coelho. Olá pessoal, olha, ainda sobre o lançamento do canal SPT Notícias, 2 fatos me chocaram profundamente. O primeiro, que a estrela da festa foi Alexandre de Moraes, um abusador, confesso, contra as garantias fundamentais. Foi aplaudido. E o segundo fato que me causou grande estranheza foram os aplausos do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo.
Eu vi uma notícia que o senador Flávio Bolsonaro disse que Tarcísio aplaudiu desconfortavelmente ou constrangido, alguma coisa assim. Senador Flávio, gosto muito do senhor. No dia 16 de agosto de 2022, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, o seu pai, Jair Bolsonaro, era o presidente da República. E naquele evento, a posse de Alexandre de Moraes, várias pessoas aplaudiram as bravatas que ele lançou, que depois colocou em prática. Mas o presidente Bolsonaro, os ministros, não levantaram para aplaudir. Eu estava umas 10 fileiras atrás. Não levantei e não aplaudi. Uma pessoa desconhecida ao meu lado também não aplaudiu e não levantou. Por quê? Porque nós só aplaudimos aquilo que nós concordamos. Você não aplaude algo que não concorda. Então, esse aplauso do governador Tarcísio mostra que ele continua naquela posição dúbia. Ele não sabe se agrada de verdade à direita, porque precisa dos votos, ou se agrada a Alexandre de Moraes e o STF, não sei por quais motivos. Mas nós temos que ter lado. Não adianta ter um momento é de um lado, um momento é de outro. E vejam, esse episódio do SBT mostrou que existe uma direita unida nesse país. A reação, especialmente após o vídeo do cantor Zezé de Camargo, mostra que nós temos um povo unido nesse país e que vai dar a resposta de vida nas urnas em 2026. Paz a todos. Muito bem, para você ligado aqui comigo no canal Abordo Notícias, paz a todos, não é? Gostou do comentário aí do desembargador Sebastião Coelho? Seguimos por aqui com o nosso programa, abraçando você em todo o Brasil, fora do Brasil também. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, fortalecer o Abordo Notícias 11 952 75 3898 para você colaborar, para você mandar ver aqui na programação do nosso canal e colaborar, tá bem? Via Pix aí, por favor, dá essa moral aqui ao Abordo, precisamos da sua ajuda. Dê essa moral, ajude aqui o canal, por favor, minha gente. Nesta quinta-feira abençoada, dia 18 de dezembro, como é que estão as expectativas aí para o Natal? Tá todo mundo já reunido? Você já preparou aquela árvore linda, né? Os pisca-piscas, tá tudo bem aí com você? Em paz, esperando, tá bem? A virada de ano, acreditando num ano melhor que há de vir, se Deus assim nos permitir, tá bem? Feliz Natal a todos, ótimo ano novo, né? Muita luz, muita paz, muitas bênçãos pra você. Presta atenção, se você puder mandar um presentinho de Natal pro gordinho, por que não, né? Abençoe o nosso canal, Pix tá aqui, esse QR Code você pode abençoar o programa, tá bem? Através desse QR Code aqui, por favor, o que eu peço para você é isso, me dê uma moral aí, colabore. Até o momento nós tivemos apenas uma colaboração e eu sei que de repente você pode fazer mais por esse canal que batalha todo santo dia para fazer mais por você. Nos últimos dias, independente do assunto, tá? Independente do assunto, eu posso colocar aqui que o Alexandre de Moraes saiu correndo de cueca no centro de Brasília e o povo tacando ovo na cabeça dele. Não, o YouTube não vai entregar. Esses dias tá embaçado. A única coisa que eu nem sei se é o YouTube que entrega, né, ou a procura que é maior é manifestações. Quando tem manifestação a gente bomba na audiência aqui. Essa é a grande verdade. Mas se puder, gente, abençoe o nosso canal. Precisamos da sua audiência. Estava falando com um colega youtuber agora, o nosso caminho, a nossa vida, ela é desse jeito aqui na plataforma. É de altos e baixos, né? E eu pedia para ele, não desista, continue, insista. O Brasil precisa de você, tá? Então é isso. Continuaremos e insistiremos nesse canal. E para esse amigo, né, do outro canal, continue, insista, o Brasil precisa da gente. Beleza? É cada um com, né, uma célula, né? Eu pequenininho aqui com 120 pessoas me vendo,
no final da live aí, 5, 6 mil pessoas. O outro lá com 10 mil pessoas vendo no simultâneo, no final 60 mil views, 100 mil views. É desse jeito a nossa vida. Cada um tem um tamanho e vai atingindo, conquistando aí o seu espaço. Beleza? Ajude, colabore e abençoe o canal. E não se esqueça, minha gente, de se inscrever aqui no programa e fortalecer o Abordo Notícias. Beleza? Se inscreva e ative as notificações.